Bom dia, amados irmãos e irmãs, queridos filhos de Deus, meus amigos, minhas amigas. Vocês são filhos amados de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Sejam bem-vindos ao Clube 639, o clube da gratidão, do amor, do perdão, da comunhão com Cristo, da comunhão com Deus, do Evangelho. Sejam bem-vindos. Estamos juntos aqui nesta manhã do dia 25/11 para agradecermos a Deus por mais um dia, pelas bênçãos recebidas, pelos ensinamentos, às vezes até por alguns momentos difíceis que nos deixam mais fortes, mais sábios, né? Mais avisados. Os momentos difíceis também servem para isso. Jesus nos diz: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Digo isso para que tenhais paz. Então eu fico aqui meditando, né, a respeito dessa passagem de João 16, onde Jesus fala isso, né? Ele não disse que a gente não teria aflição, mas ele disse que a gente venceria. Fico pensando aqui também, me vem em mente Daniel, né? O profeta Daniel, ele foi colocado em prova, né? Os amigos dele criaram uma lei lá em que não se podia, quem fosse pego em rezando, né, orando a Deus, ao Deus único, era lançado nas covas de leões, nas fornalhas de fogo, né? E Daniel não se curvou a isso e foi provado, né? Foi lançado nas covas dos leões, nas fornalhas de fogo e saiu ileso de lá, né? Orou a Deus e saiu ileso, né? E ali o rei Nabucodonosor, né, teve que se render à fé de Daniel. Daniel era um governante, Daniel era um governante, ele tinha sido dado para ele governar parte ali das cidades da Babilônia, né? E os amigos dele lá, os outros, que seriam tipo senadores lá, né, e tal, é, sabiam que ele era um adorador de Deus e criaram uma lei para quem fosse pego orando a Deus, ao Deus único, né, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fosse punido, né? E o rei, apesar de gostar muito de Daniel, ele não se ateve a isso e ele sancionou aquela lei. E depois Daniel foi acusado por esses que já fizeram de má intenção mesmo essa lei. E aí, como o rei tinha sancionado essa lei, ele não teve como voltar atrás. Aí ele deu ordem para que Daniel fosse lançado, né? Daniel na cova dos leões, com familiares, e mais outras pessoas, né? Lançado em fornalhas de fogo. E Daniel orou a Deus e as bocas dos leões foram fechadas e nada aconteceu, né? Na fornalha de fogo nem um fio de cabelo se queimou. Então o rei reconheceu a força da fé de Daniel e reconheceu ao Deus único e se rendeu a ele, né? E aceitou a Deus. Olha só a fé de Daniel onde levou, né? E aqueles que o traíram, né? O que deve ter passado na cabeça dele, o que deve ter acontecido, né? Então, no mundo tereis aflições, mas tenhais ânimo. Vamos sentir aquela energia, aquele fôlego de Deus dentro de nós, aquele Espírito Santo. Respire fundo.
Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso, pela minha saúde, pela minha vida, pela vida dos meus familiares, dos meus amigos, pela saúde dos meus familiares, dos meus amigos, Senhor. Gratidão. Irmãos, mande amor, emite amor para as pessoas, fale do amor de Deus, fale do seu amor pelas pessoas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. Esse é o ensinamento de Jesus. O que você está fazendo que você não diz eu te amo, que você não diz eu perdoo? Como que nós seremos perdoados se nós não pedimos perdão, ou se nós não damos o nosso perdão? Está escrito, quando orardes, pede perdão. Porque se você não pedir perdão, o Pai Celestial também não vai perdoar os seus pecados. Mas se você pedir perdão, perdoar as suas ofensas, se perdoar os outros que lhe ofenderam, o Pai Celestial também vos perdoará. Perdoe as pessoas. Perdoe, senão você não terá perdão. Quantas vezes eu tenho que pedir perdão? 7 vezes? Não. Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vai contando aí, se quiser contar. Mas a intenção é sempre o infinito, né? Não tenhas culpa nem ressentimento. A culpa e ressentimento são dores horrorosas para a alma. Não se culpe, não fique ressentido. Isso traz um buraco negro na sua alma. Então, livre-se desses sentimentos em nome de Jesus, urgente. Urgente, galerinha. Creio, Senhor. Creio em Ti, Senhor de todo o universo, dono de toda a riqueza, sabedoria e poder, o Deus de ontem, de hoje e de sempre, o Deus que sempre existiu e sempre existirá, o Alfa e o Ômega. Senhor Deus, obrigado. Creio no Teu Filho amado Jesus Cristo. Creio em mim, Filho, criado à Tua imagem e semelhança. Creio que teremos um belíssimo dia. Creio que podemos resolver todas as situações que se apresentaram no dia de hoje. Sinto-me bem física e mentalmente. Como é bom sentir a vida. Agradeço a Deus por tudo que tive, por tudo que tenho, por tudo que terei. Gratidão, Senhor. Confio em Ti, creio em Ti. Estamos juntos aí, Senhor. Maravilha fez conosco o Senhor. Exultemos em alegria. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, Senhor. O Senhor esteja conosco nesse dia para nos proteger, para nos guiar, para nos dar sabedoria. Envia os teus anjos, Senhor, protege a nossa família, a nossa casa, protege-nos. Guia os nossos passos. Pedimos a tua bênção, Senhor, a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esteja conosco hoje e para sempre. Estejamos todos na paz e na alegria de Jesus Cristo. Abençoado dia a todos nós. Despertai vós que dorme, pois o reino de Deus está próximo, e o reino de Deus está tão próximo que ele está dentro de você. Vamos ouvir o nosso evangelho de hoje, de Lucas 21. Lucas 21, de 20 a 28. Lucas de 20 a 24, né? A 28, né? Lucas de 20 a 28. Quando virdes Jerusalém cercada pelo exército, ficai sabendo que sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Os que estiverem na cidade, afaste-se dela. E os que estiverem fora da cidade, nela nem entrem. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que se diz nas Escrituras.
Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá grande angústia na terra e ira contra este povo. Serão abatidos pela espada e levados presos todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos pagãos, até que se complete o tempo marcado para eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas vão desmanhar de medo, só em pensar no que vai acontecer, que já é a vinda do Filho do Homem, né? Então a destruição de Jerusalém, aqui também a gente vê essa passagem aqui, né? Jesus ele já sabia, né? Porque estava o cumprimento das Escrituras, né? E ali a gente lembra também de quando Jesus se aproxima de Jerusalém, lá do alto, ele vê Jerusalém e ele chora, né? Jesus chora ao saber que, ao sentir, ao lembrar que Jesus, ou falar que Jerusalém seria destruída, né? E ali ele chora, ele tem pesar. E 70 anos depois, Jerusalém foi destruída. 70 anos depois da morte de Cristo, né? E ficaram 100 anos para poder reerguer Jerusalém. Então, Jesus se entristece e fala desses dias de angústia, de medo, de pavor, da destruição de Jerusalém, né? Mas aqui também eu vejo a questão também dele, como dele colocar também, ele fala que se afaste, né, que quem tiver fora não entre na cidade, se afaste de Jerusalém. E aqui eu fico pensando também nele, né, porque ele foi cercado por soldados, aquele dia em que Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado lá, ele foi cercado de soldado ali, né. Pedro era um valente, né, Pedro era um destemido, era um corajoso. E a gente lembra da passagem também do barco, da tempestade, em que Pedro fala: Se és tu, Senhor, pede que eu volte ao encontro. E Pedro, ele é um avançado, ele era à frente. E Jesus fala: Vem. E Pedro foi caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus, né? Tinha suas fraquezas? Claro que tinha. Como todos nós, como todo ser humano, né? Ao olhar para a tempestade e tirar os olhos de Jesus, ele afundou e teve medo, né? E ali naquele dia que cercaram Jesus também, no monte lá, Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha de um soldado, mas Jesus foi lá e o repreendeu e colou novamente a orelha do soldado como se nada tivesse acontecido, né? E repreendeu a Pedro, falando que quem com a espada fere, com a espada será ferido, né? Então esse era o ensinamento de Jesus também a respeito dessa atitude de Pedro. E voltando aqui ao evangelho de hoje, a destruição de Jerusalém, a gente vê também a relação dele, né, de ser crucificado, de ser levado a, a julgamento, né, diante de Pilatos, né, de ser colocado ali à frente da multidão para que escolhesse entre ele e os ladrões ali, né, Barrabás. Então, e muitos fugiram, né, os discípulos, né, eles fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes, né, como a gente sabe. Então a gente sente ali, né, o afastamento dos discípulos, ficaram com medo e se afastaram e se esconderam em cavernas, né, e ficaram lá. E Pedro correu também desesperado e negou. Quando uma mulher chega lá para ele e fala que ele era um deles, ele sai correndo e se afasta, né? E 3 vezes o negou, como Jesus disse para ele: Ainda hoje me negarás 3 vezes. E ele fala: Como, Senhor? Imagina, estou contigo até a morte, não imagina. Jesus fala: Não, você vai me negar, né? E aqui ele fala também dessa destruição de Jerusalém, a questão da crucificação dele, né?
E aqui, mais ainda, né? Da destruição, da vinda dele também, né? Dos dias de aflições que teremos quando vier a volta dele, do Filho do Homem, né? Para fazer toda a parte aqui de julgamentos, né? E aí ele fala, ó, são dias de angústia, de medo, né? De aflições. Mas ele fala, ó, não tenhas medo, eu venci. Digo isso para que tenhas paz. É meio contraditório, mas é por aí, né? Ele fala, eu venci o mundo e vós vencereis também. Só que para a gente vencer, a gente tem que estar unido a Ele, tem que estar junto a Ele, tem que estar com a fé em Deus, único e Salvador, tem que estar sendo guiado pelos passos de Jesus, para que a gente esteja ali lado a lado, né? Ombro a ombro, coração a coração, mente a mente, espírito a espírito, para que a gente vença junto também. A gente sabe como ele venceu o mundo, né? Então é por aí. Tá bom, meus amigos? Animai-vos, tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Esta é a passagem, né? Tá bom? Vamos. Usamos rezar o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gratidão, Senhor, por esse dia maravilhoso. Animai-vos. Ide, levanta-te e anda. Segue em frente a tua jornada. Não se abata por nada. Fique na paz e na alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um abençoado dia.